A maneira como as organizações são geridas tem sido cada vez mais questionada. O comportamento dos líderes e as práticas organizacionais são objetos de discussão de diversos grupos de diferentes linhas de atuação. A tecnologia, por um lado, auxilia. Por outro, serve de trampolim para uma sobrecarga de informações e demandas praticamente impossíveis de serem cumpridas por grande parte das equipes. Em meio a tudo isso, fica até difícil entender quais são, de fato, as prioridades para as pessoas, as equipes e as organizações. Daí a importância de refletirmos sobre questões como: quais são os novos desafios que estão batendo na porta das organizações brasileiras? Que tipos de problemas esses desafios têm gerado? Quais soluções propostas pelos novos modelos de gestão e frameworks desenvolvidos no âmbito da academia, por exemplo? Como a gestão do conhecimento e a aprendizagem organizacional interferem e podem contribuir para esses desafios? Para conversar sobre essas e outras questões, eu trouxe aqui hoje a professora Patrícia de Sá Freire, docente do Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e, dentre várias outras coisas, fundadora e líder do Laboratório de Engenharia da Integração e Governança Multinível do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional, o LabEngin, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina. Patrícia, muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço esse convite maravilhoso, Ana, de estar aqui. A gente vai se divertir junto e espero que também os seus telespectadores aí também gostem desse nosso papo desafiador aí que você vai me impor, tá bom? Isso mesmo, Patrícia. Acaba que é um papo desafiador, mas é isso mesmo, é curtir junto, né? A gente viver bem esse momento aqui e aprender, né? Patrícia, sempre que a gente fala de algum assunto, né, a gente fala a partir de algum lugar, né? A partir de uma história, a partir de algumas lentes, né, a partir de vários filtros. Então, para começar esse nosso papo, eu queria pedir para você falar um pouquinho de você, né? Quem é a Patrícia e como que você chegou, onde você chegou hoje no trabalho, né, tão importante que você desenvolve? Nossa, obrigada pelo importante. A gente tenta, né, impactar positivamente todo o nosso entorno e todos que passam na nossa frente, na nossa vida. A minha origem, ela vem da educação, da área da educação. Minha curiosidade de vida, meu propósito de vida sempre foi trabalhar esse processo de criação do conhecimento na mente humana. Essa sempre foi a minha curiosidade. Como é que nós aprendemos, como é que nós pensamos, como é que nós temos insight, como eu me mobilizo, né, nos meus aspectos internos para esse processo de aprendizagem e de atuação na vida, né? Crescer ou não crescer, as tomadas de decisão. Então, eu fui para a educação e fiz a minha primeira pedagogia com tecnologia educacional. Mas já no meu estágio, eu garota, lá, muitos anos atrás, já no meu estágio eu fui para a área organizacional. Eu fui para a antiga TV Manchete, coordenando a área de produção de programas educativos numa TV comercial. Então, já foi um grande desafio como isso fazer. Dali eu fui para o marketing, fui para a psicopedagogia, engenharia do conhecimento e mídia do conhecimento. Mas por que essa trajetória? Essa trajetória, eu entendi e compreendi como o ser humano aprende, todas as teorias de aprendizagem. Mas quando você vai para o nível de equipes, quando eu comecei a coordenar equipes e depois para o nível organizacional, você começa a se questionar quais são os bloqueios para esse processo de aprendizagem. Tanto é que eu fui estudar neurociência, no como a organização, o líder dessa equipe, pode facilitar ou, infelizmente, pode até bloquear esse processo. Então, dá aquela curiosidade do processo interno, os aspectos internos desse processo de aprendizagem. Eu tive a curiosidade e fui me especializar na governança e na gestão desses processos, desses aspectos externos ao indivíduo, nesse processo de aprendizagem. Por isso que hoje eu sou doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento e trabalho com isso.
Bem interessante, Patrícia. E assim, na hora que eu te apresentei aqui, eu falei, né, que dentre várias coisas, você é fundadora e líder do Laboratório de Engenharia da Integração e Governança Multinível do Conhecimento e da Aprendizagem Organizacional, que é o LabEngin, né? E esse nome do laboratório, ele chama bastante atenção, assim. E aí eu queria já começar, né, essa nossa conversa, assim, entendendo melhor a partir de onde você fala e um pouco da sua caminhada, e isso, o que você falou, ajuda a gente a entender melhor isso, né, até o porquê que você está aqui agora. Eu queria pedir para você aproveitar e falar para a gente, assim, o que, que é o LabEngin? Quando que ele surgiu? Como? Por quê? Né, e para que surgiu o LabEngin? Eu acho interessante resgatar também um pouquinho que eu não sou acadêmica de longa data, né? Eu tenho 8 anos só na academia, eu fiz toda a minha carreira em reestruturação organizacional. Então, toda Quanto aquela tempo história na que... academia, Patrícia? 8 anos, 8 né? anos. Eu estou há 8 anos na academia, como professora, né? Sim. Na academia eu estou desde 2010, estou há 13 anos já na academia, mas como professora da academia eu estou há 8 anos. E a minha trajetória profissional ela foi construída nas organizações. Então, eu fui responsável pela reestruturação de áreas de, vamos dizer assim, ativos intangíveis. Então, de várias organizações em processos falimentares ou processos de reestruturação. Então, fui responsável pela reestruturação da área comercial, da área de pessoas e da área estratégica da organização, de várias, né? Como consultora. E essa foi minha vida. Né? Passei por mais de 40, 50 organizações na minha trajetória, 2 a 3 organizações por ano, então você imagina o quanto foi. Então, nessa minha trajetória, né, que eu estava falando, nessa minha trajetória profissional, passei por mais de 30, não mais de 60 empresas, reestruturando elas com o olhar da gestão de mudança, da gestão de transformação e, recentemente, com esse nome, né, com esses processos de inovação, vindo, inclusive, para inovação tecnológica, além de inovação de processos e práticas organizacionais, tá? Então, o meu olhar, essa minha trajetória, além de toda aquela trajetória de conhecimento que eu expliquei, ela traz essa trajetória de exercício na prática, na minha experiência em gestão de mudanças, gestão transformacional, né, das organizações e gestão para inovação. Somando essas teorias e essas práticas, esse é o meu diálogo, né? É assim que eu me desenvolvi cognitivamente, é assim que eu sei ver o mundo. Quando você fala visão do mundo, é essa interação, esse diálogo entre teoria e prática, entre proposição e implementação, entre resultados e controles desses resultados. Essa é a minha lógica, né? Vamos dizer assim, de atuação. E essa minha forma de ver o mundo, e como eu entendo e compreendo os processos organizacionais e seus processos de mudança, transformação, reestruturação, é que eu trouxe para a universidade. Então, o LabEngin, o laboratório, ele nasceu com essas questões. Então, eu trago da prática toda essa experiência de que, mas como? Como isso funciona? Eu tenho um desafio, desenvolve-se, né, elabora-se uma nova estratégia organizacional, um lindo mapa estratégico com de 8 a 15 objetivos estratégicos e top-down, né? Estabelece-se, desdobra-se esses objetivos top-down para a prática organizacional, mas como? Como isso pode ser gerenciado? De maneira, a organização pode sofrer mudanças, reestruturações para que aqueles objetivos sejam alcançados. Eu sempre fiz isso na prática, a partir de modelos já pré-estabelecidos na prática, mas sempre ficava questões em aberto. Será que esses modelos podem ser tão padronizados assim para todas as organizações? Não,
não podem. Com a minha experiência, eu te digo, não pode. Então, faltava fundamentos, faltava frameworks, modelos mais dinâmicos, que respeitassem esses momentos que nós estamos vivendo de sociedade do conhecimento, que é muito mais fluido, muito mais dinâmico, que não pode trazer um modelo tão arcaico, tão dentro da caixinha, que não nos permite uma vida própria daquela organização, criando um novo para superar desafios momentâneos ou desafios de negócios tão dinâmicos, né? Então, esse é o Labengin. O Labengin, ele nasceu para buscar essa fundamentação que permitisse às organizações realmente se governassem, se gerenciassem, mas com fundamentos, não estando limitados à experiência de poucos consultores ou limitados à experiência do próprio dono, mas sim possíveis de dinamizar com um diálogo muito mais, vamos usar a palavra inteligente, né? O diálogo muito mais inteligente entre universidade, ou seja, as teorias que são estudadas e os modelos que são propostos, aplicados dinamicamente na prática das organizações e retroalimentando essa teoria, como a gente chama, a transdisciplinaridade de coprodução, ou seja, os dois trabalhando juntos, né, em diálogo, para coproduzir algo novo, respeitando essa dinâmica. Então, o Labengin nasceu disso. Mas que nome é esse? O nome vem da governança multinível, do conhecimento e da aprendizagem, a gente até fala um pouquinho mais depois sobre isso, e a engenharia da integração, porque não se faz... tem alguns erros, assim, né, nas falas e nos textos, e até nas implantações dentro da empresa, quando a gente fala governança, a gente acha sempre que é governo impondo coisas, então são o conselho de administração das empresas privadas impondo top-down, o como agir, quem agir, como fazer, ou no público o governo ou os seus líderes, né, impondo as coisas. Eu não vejo dessa maneira, até porque, feito dessa maneira, a gente não alcança os resultados que são coletivos. Mas eu acho que, falando um pouquinho mais assim do Labengin, não sou eu sozinha, né? Não criamos tudo isso sozinha, pelo contrário, sou porque somos todos juntos, né? E somos porque cada um alimenta esse resultado. Então, nós somos mais de 8 professores federais, mais de 7 a 9, agora entraram mais 2 professores internacionais vinculados ao laboratório, né? Desde o Canadá, a Itália, Estados Unidos, Alemanha, enfim, nós temos Turquia, nós temos um trabalho bem forte internacional, e temos vários, pelo menos agora estão conosco 3 pós-doutorados, né? 3 doutores em estágio de doutorados, e temos ainda nossos doutorandos e mestrandos. Já temos, no momento, temos 16 pesquisadores, doutorandos e mestrandos conosco, em volta dessas pesquisas, que trabalhamos dentro das organizações. Estar no Laboratório Engin é pensar organização e as redes interorganizacionais, né? Ver um ecossistema. Legal. É uma forma prática do que a própria teoria trabalha ali, né? Uma forma de colocar em prática. Ou seja, em casa de ferreiro, o espeto não é de pau. Nesse caso. Eu acho que tem os dois lados, sabe, Ana Cristina? Nós Uhum. temos os dois lados, Ana, porque a dificuldade do diálogo não é só de uma das partes, né? Uhum. Isso, se na casa, nossa família, a gente sente isso, quando tem um conflito não manifesto, ou até quando ele se manifesta, a gente vê que não é só de um dos lados, né? Ou aquela pessoa é difícil, não é assim, não é? Então, é a mesma coisa nas organizações, é a mesma coisa para você fazer, promover uma mudança, uma transformação, ou gerar uma inovação. Todo o processo que leva a isso é baseado numa comunicação dialógica, numa comunicação bidirecional. Falando de universidades,
e empresas, eu não tenho dúvida nenhuma, seja essa empresa pública ou privada, seja essa universidade pública ou privada. Não tem não tenho assim inibição ou vergonha de dizer que não tem uma culpa, é dos dois. O diálogo precisa se aproximar, né? É saber entender que são times diferentes, mas mais do que isso, saber entender que resultado para uma é diferente do resultado para outra. Falando assim da minha história, uma das coisas que quando eu entrei na universidade, para mim foi bem diferente, e eu mergulhei para aprender, foi que nas empresas, quando você faz um relatório, quando você entrega, né, eram assim, enormes relatórios de reestruturação, você imagina o que é. E você começa como? Apresentando o resultado. O que tem esse relatório apresenta primeiro o plano de ação e depois você vem explicando como você chegou naquele plano de ação. Quem tem curiosidade que vai depois entender o como, mas o que interessa é o plano de ação e os resultados alcançados. Na universidade é o contrário. Na universidade, na academia, o resultado ele só tem valor, confiança, dependendo de como você chegou a ele. Então, é muito mais responsável quando você vai para a academia. Você tem que respeitar um procedimento metodológico. Por quê? Porque se você faz os procedimentos metodológicos de qualquer maneira para chegar num resultado rapidinho, aquele resultado, a margem de risco é tremenda e a ciência não vai validar. Mas para a empresa é o contrário, ela quer um resultado rápido. A gestão de risco vai lá para o alto, sabe assim? O risco vai lá para o alto, mas não importa. É melhor o mal feito do que o não feito, né? Então faz-se. Só que a ciência não aceita isso. A academia não aceita isso. Então, esse diálogo, quando eu entregava meus primeiros artigos científicos, sabe? Vinha. A primeira frase foi um artigo científico numa super revista na Inglaterra, que eu publiquei, depois eu acabei publicando, mas eu submeti primeiro, e veio a avaliação. Né? Você sabe que, para quem está nos ouvindo, não é da ciência, a gente faz essas submissões e tem a avaliação dos pares, né? Acadêmicos também. Primeira avaliação que veio assim: artigo muito bom, tema muito bom, discussão excelente, porém, percebe-se que foi escrito por um consultor. Aquilo foi chocante para mim. Eu falei, como é que ela sabe que eu sou consultora, né? E aí eu mergulhei realmente para entender que estrutura é essa, né? E não só uma estrutura textual, estrutura de documento, mas o que isso significa? Foi daí que eu escrevi o meu primeiro livro. Hoje é bem citado aí, né? Mas... muito, muito, muito interessante, Patrícia. E assim, e daí a gente vê o quanto é rico e o quanto a gente tem muito que caminhar ainda em relação a esse processo de diálogo entre a academia, a sociedade, o mercado, as organizações, o terceiro setor, o quanto ainda tem tanta coisa boa para ser feita, né? Enfim, o quanto está aí um universo ainda para ser bastante explorado. Agora, Patrícia, e aí como é bacana o trabalho que é feito pelo LabEngine, né? Como é um trabalho realmente muito importante. Patrícia, aprofundando um pouquinho mais aqui no nosso assunto, eu vou perguntar para você, assim, na sua opinião, quais são, de fato, já que a gente está falando aí de organizações, de academia, desafios, enfim, né? Quais são, de fato, os novos desafios que estão batendo na porta das organizações brasileiras hoje? Na sua opinião, quais são, de fato, esses novos desafios? Olha, eu não vou para a zona de conforto do que já está na mídia, né? Inovação contínua, open innovation, falta de confiança para a transformação, esse mundo digital, Web3, sabe? Eu não vou trazer inteligência artificial, eu não tenho dúvida. Artificial é o ponto, assim, hoje, né? Eu não tenho dúvida que esses são desafios, tá? Mas eu acho que esses não são causas dos desafios. Esses são apenas, quando a gente faz lá, todo mundo que faz planejamento estratégico, quando você olha o cenário externo.
E você, olhando o cenário externo, você identifica, né, desafios e oportunidades. E aí, para mim, esses são temas que têm que ser realmente encarados por todas as organizações como desafios e oportunidades para uma análise, né, do seu SWOT. Né? Quem é de organização até vai entender bem o que eu estou falando, quem estuda administração. Eu vou trazer aqui os desafios que eu acho que são pontos fortes e pontos fracos das organizações, que eu acho que esses são os verdadeiros desafios dessa sociedade do conhecimento. Que se as organizações, sejam elas quais forem, mas vamos falar das nossas brasileiras, se nossas organizações brasileiras conseguirem desenvolver capacidades e competências organizacionais multinível para enfrentar esse desafio que eu vou expor, eu acho que pode vir qualquer um desses temas aí que estão sendo falados, que a organização ela trabalhará com muita competência. O cenário de desafios é o seguinte: quando nós estamos falando de gestão, nós estamos falando do tripé processos, tecnologias e pessoas. Quando nós estamos falando de governança, nós estamos falando do tripé estratégia, liderança, controle e monitoramento. E aí nós percebemos que nos dois tripés, quando a gente fala do nível de gestão ou do nível de governança, temos pessoas entre eles, né? Estamos falando das pessoas, estamos falando da liderança. O maior desafio das organizações, processos, você pode desenhar. Estratégia e tecnologia, você pode modelar. Então, o design, olha as últimas gerações dos modelos, está vindo o quê? Com novos designs e novas modelagens, não é verdade? Porque isso padroniza. Padroniza controle e monitoramento, padroniza estratégias, padroniza processos, padroniza as tecnologias. Agora, pessoas e liderança você não padroniza. E nós estamos buscando o que é a IA, né? E outras, qualquer tecnologia de automação, de substituição do serviço que pode ser automatizado e tudo mais. É para padronizar o que o humano faz. Porque é uma maneira de diminuir riscos, não é só aumentar a rentabilidade, aumentar a qualidade, não, é diminuir os riscos que o ser humano traz para qualquer negócio. Porque a gente questiona mais. O nosso tico e teco aqui, né? Ele é muito mais crítico sobre as ordens que recebe. Né? Então, como padronizar esse humano? Não existe padrão. O que nós temos que criar, e realmente temos que criar, é modelos de governança e gestão da aprendizagem. Como esse humano pensa, como ele está recebendo a informação, né, que eu não vou dar uma aula aqui sobre isso, mas como nossa mente funciona. Então, eu tenho minha mochilinha com tudo que eu vivi até hoje, que criaram essas coisas que eu carrego, elas que criam a minha forma de reagir ao mundo, ao que eu estou vivendo dentro da organização. E se a organização não compreender e não criar a capacidade de gerenciar e governar esse processo de aprendizagem do indivíduo, e como esse indivíduo em grupo interpreta, né, interage, interpreta e integra seus conhecimentos à equipe, e dessa equipe, como ela viabiliza a transferência dessa aprendizagem para a prática do trabalho, mudando a prática ou se recusando a mudar, se a organização não governar isso, não agir sobre isso inteligentemente, não tem como ela evoluir. E numa sociedade do conhecimento, antes, quando a sociedade era só o resultado de um processo industrial, troca o humano, sem problema nenhum. Só que agora, o que tem valor distintivo naquele produto, naquele serviço, é a criatividade humana.
Mais do que nunca, né, Patrícia? Mais do que nunca. Ah, não, mas tem a IA aí, gente. Vai ser, pode ser que até que para os meus netos, meus bisnetos, isso aconteça. Hoje a IA vem ainda para substituir o meu processo mental, que pode ser automatizado. Não todos os meus processos. Uhum. Então, eu tenho alguns, sim, que ela pensa muito mais rápido que eu e que ela vai usar o que eu já criei e criar melhor. Uhum. Reescrever o que eu já escrevi sem erro nenhum, né, de digitação. Agora, vai vir coisas mais novas? Lógico que vai vir. Uhum. Mas o maior... Então, voltando à sua pergunta, Ana, qual é o maior desafio hoje das organizações? Seja desde a startup, a multinacional, seja pública, seja privada, seja de que setor for, é criar competências organizacionais para um alto desempenho em lidar com pessoas. Compreendendo como a mente de cada um trabalha em multinível, trabalhando em equipe e trabalhando para transferir para a prática do trabalho o que a equipe aprendeu. Agora, você vê o erro das organizações, como é muito mais fácil lidar com a equipe, dei número para cada um deles, criei um padrão de papéis em cada um deles e ponho... Agora, a gente exige que aquela saiba trabalhar em equipe, porque eu estou conseguindo trabalhar um pouco, criei um padrão de gestão de equipe. Uhum. De novo, estamos negando a nossa incapacidade de gerenciar o processo de aprendizagem individual. E negando a nossa humanidade também, né, Patrícia? A partir do momento que tem essa dificuldade de lidar com o subjetivo, né? Com aquilo que é mais complexo, que não passa necessariamente pelo controle, né? Mas até isso nós vamos ter que desafiar. Uhum. Sabe, tem um outro lado também. Na década de 80, até a década de 70, foi que o problema do ser humano é que a gente não consegue o diálogo. De novo, como eu falei, que é essa engenharia da integração. Vamos chegar numa integração dos extremos e buscar o que é possível para todos, essa zona de diálogo, onde a gente possa realmente criar o bem comum. Não, a gente vai sempre para o extremo, e aí a gente não chega a uma conclusão viável. Então, antes da década de 60, era o ser humano para ser controlado, dava-se números a eles e vamos lá, linha de produção, não interessa, é aquilo, né? Então, tudo tinha que transformar num objetivo, usando até as suas palavras, nesse objetivo que pode ser controlado e mensurado. E aí, lá pela década de 90, eu não vou falar de uma especialidade, mas, por exemplo, a área de gestão de pessoas mudou totalmente. Isso aqui não está dando mais certo. Então, veio todo um olhar desse humano, né? E foi para o outro extremo. Vamos dar colo, vamos entender mais, vamos não sei o quê. Pronto, insatisfação total. O que era insatisfação do próprio indivíduo passou a ser insatisfação do resultado da organização. Aí você pensa, mas aqui o indivíduo está feliz. Não está. Não está. Vai conversar com essas pessoas que querem ser medidas e controladas pelos seus resultados. Por que me demitiram se eu estava dando total de resultado? Por que minha avaliação não veio clara com meus resultados, veio com a subjetividade, porque o meu chefe não vai com a minha cara, com o meu jeito de falar, porque eu falo um pouco mais alto, eu falo um pouco mais gritante, porque a voz da mulher é mais não sei o quê, não é? Então, assim, a objetividade, saber tentar tangibilizar o intangível não é errado. O errado, e aí nossos estudos agora estão mostrando isso, estamos exatamente mergulhados nisso, que teve até um preconceito há muitos anos atrás com o termo desempenho incompetente, e nós estamos mergulhando exatamente nesse termo, onde a gente percebe que, o desempenho competente não é só de máquina. O ser humano também busca isso. Agora, o que é errado? Analisar e medir esse desempenho competente apenas pelos fatores internos. Pela minha capacidade de bom relacionamento, pelos resultados que eu entreguei, porque eu estou motivado ou desmotivado, ou seja, só eu tenho culpa do meu desempenho.
Cadê os fatores externos ao meu desempenho para que impacte a minha competência, né? Externos à minha competência que impacte o meu desempenho. Então, assim, quando nós chegarmos, é essa que nós estamos mergulhando agora, se tiver alguma empresa que queira participar e apoiar essa pesquisa, estamos abertos para. Então, o que nós estamos mergulhados agora nisso? Identificar indicadores mesmo. Estamos modelando indicadores, que a gente chama da GUTAI, né, competência, para medir esse desempenho competente, ou seja, tangibilizar esse intangível. Tá? Nas duas dimensões, internas e externas. Porque o líder, às vezes, tem culpa, tem responsabilidade sobre aquilo. E, às vezes, se tiver algum RH aí me ouvindo, gestão de pessoas, vai dizer, a maioria! E sim, nós temos os líderes com responsabilidade, nós temos as organizações com a responsabilidade. Quantas vezes a área de desenvolvimento de pessoas, a universidade corporativa, gasta, investe no desenvolvimento de algumas competências para aquela pessoa, e quando ela volta para a baia dela, volta para o trabalho dela, ela não consegue implantar aquilo porque ela ouve do líder o seguinte, tá, isso é baboseira lá do RH. Isso é baboseira. Aqui, meu filho, aqui é para trabalhar, não tem isso aí, não. Isso eu sou testemunha, porque eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Né? Então, assim, como é que nós vamos medir, controlar essas pessoas, criando essa capacidade de desenvolver competências para esse enfrentamento de mudanças, transformações e para a inovação? Então, resumidamente, processos, tecnologias estão resolvidos, não faltam frameworks e modelos de gestão para isso. Mesma coisa, definição de estratégia, desdobramento de estratégia, também. Controles e monitoramento, a IA agora vem fortemente, tecnologias fortemente usadas em controle e monitoramento, maravilhoso. Agora, pessoas e lideranças, continuamos engatinhando. Entendi, Patrícia. Muito, muito, muito interessante, muito rico. E muito desafiador, né? Patrícia, eu vou juntar aqui algumas coisas que possivelmente parte do que eu vou perguntar agora para você já está um pouco no que você já falou, mas só para a gente tentar fazer uma costura aqui com o termo gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, com os dois termos, né? Gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional. Então, eu queria perguntar para você assim, como que você falou aí dos desafios, etc., né, no seu ponto de vista, desses novos desafios, os desafios reais, né? E chamou muita atenção para o aspecto pessoas, né? Como que a gestão do conhecimento e a aprendizagem organizacional interferem e podem, de fato, contribuir para esses desafios? A gente sabe que, quando a gente fala de pessoas, a gente tem um universo de campos de estudo, enfim, de ação voltados para isso. Mas, falando mais especificamente da gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, como que elas podem interferir e contribuir? Sim, esse é o foco nosso, né, Ana Cristina? Uhum. É o nosso foco de todos os pesquisadores em GIM, todos os pesquisadores da pós-graduação, né, do PPG, GC, essa busca, né? Essa busca tanto do estudo ferramental das tecnologias e mesmo da engenharia do conhecimento, das mídias de conhecimento e da própria gestão. Né? Então, especificamente do Engin, como nós vemos isso? Nós vemos um modelo de gestão e governança da aprendizagem organizacional. Vou tentar tangibilizar, eu estou tentando botar o máximo possível tangibilizando esses conhecimentos teóricos, tá? Patrícia, desculpa, deixa eu abrir um parêntese e complementar a pergunta, então, porque eu acho que vai ficar mais rica, já que você já vai falar a questão do modelo. Que a minha próxima pergunta era essa, mas eu já vou juntar, que é quais soluções propostas, né, pelos novos modelos de gestão e frameworks que vocês estão trabalhando dentro do programa, enfim, e do Lab Engin. Excelente. Nós temos um framework desenvolvido na tese de Gisele Risati, onde abraça vários trabalhos de Thalita Caetano,
Regina Aires, depois surgiu os trabalhos da Fernanda Kempner, né, mais aplicada à área pública, mas o conceito de governança da aprendizagem organizacional. Esse construto ele é muito forte. E na tese da Risate, nós trabalhamos e aplicamos em várias organizações para validar, nós trabalhamos um framework que ele possibilita, ele tangibiliza, vamos lá, ele tangibiliza esse processo de aprendizagem multinível. Porque a questão é o seguinte, tá bom, eu entendi que o conhecimento começa, o insight começa na mente humana, é ele que tem a intuição, aí ele interpreta aquela intuição perante o que ele sabe, aí ele em equipe integra o que ele sabe com o que os outros sabem para tentar modelar algo para mudar a prática, e aí depois no nível organizacional institucionaliza e muda a prática da organização, está institucionalizada a inovação. É isso? Mas como é que a gente faz isso? Por que que começa isso? Então, esse framework, ele tem algumas etapas e ele mostra claramente, e daí que começam as competências a serem desenvolvidas, precisando ser desenvolvidas. Ele mostra claramente nos estudos que a organização ela é desafiada pelos seus próprios resultados no seu ambiente, no seu ecossistema, né? Quando ele entrega seus resultados, seja os seus clientes, seja a sociedade, enfim, ela entrega os resultados. Existe um feedback desses seus usuários, vamos dizer assim. Esse feedback, ele traz um desafio para a organização. Quando chega esse feedback, a organização vai dizer: isso que estão me pedindo, ou me desafiando, ou querendo, ou solicitando, eu tenho pronta resposta? Se eu tenho pronta resposta, eu só pego ali, entrego, certo? Agora, se esse desafio vem, eu não tenho a pronta resposta, mas eu tenho algo que eu já produzo, que eu já faço, que eu já atendo, que eu só tenho que dar uma pequena melhoria. Então, eu vou evoluir o conhecimento que eu já tenho para entregar. Ou não. Mais do que evolução, eu tenho que transformar algo que eu já tenho. Eu tenho esse processo, não está dando certo, eu tenho que mudar o meu processo inteiro para poder atender uma nova demanda. Ou mais do que isso, o que eu tenho não adianta nem transformando. Eu tenho que inovar, criando até um novo modelo mental. O como eu estou fazendo as coisas, os meus valores, ou o meu propósito, a minha missão, não funciona mais. Eu tenho que como a gente chama, né? Ressignificar para entregar algo totalmente novo, criando algo totalmente novo. Então, você viu que tem, desde a pronta resposta, e como a gente chama, 3 ciclos de aprendizagem. Cada um desses gera dentro da organização um processo de aprendizagem diferenciado. E a organização tem que entender isso e se preparar para isso. Porque o que acontece hoje que é normal, mas é doloroso e dá prejuízo financeiro tremendo, eu fico tentando responder os desafios que chegam para mim na organização, sempre com a pronta resposta, teimosamente. Então, o que tem que ser feito na organização, e é a partir desse framework que nós estamos mergulhando e estruturando cada vez mais para as organizações, é exatamente, nós temos todo um processo que entra gestão, quer dizer, eu recebo isso, quem recebe é a gestão do conhecimento, é ela que identifica, nós já temos conhecimentos críticos estabelecidos para serem trabalhados e entregues? Não, eu já tenho ativos do conhecimento na minha prateleirinha? Não, então eu preciso gerenciar o meu conhecimento, né? Não vamos falar agora profundamente sobre a gestão do conhecimento, mas é o processo de gestão do conhecimento num ambiente de aprendizagem. Então, primeiro, a gente tem que definir ambiente de aprendizagem, que não é só ter um escorrega, né? E ter chope na porta, isso não é aprendizagem, não é ambiente para aprendizagem, ou até pode ser, mas não é só isso. Então, um ambiente de aprendizagem,
o ciclo de gestão do conhecimento que vai gerar ativos de conhecimento. Esses ativos de conhecimento passam por esse processo de aprendizagem, os 3 ciclos de aprendizagem que vão gerar a governança do conhecimento, vão estar, não é gerar, mas vão estabelecer condições da governança do conhecimento a governança do conhecimento, ela governa a transferência do conhecimento enquanto ativo. Então, foi gerado o ativo do conhecimento, como é que ele fica? Ele vai apodrecer numa biblioteca ou ele realmente tem que ser transferido para gerar valor? Então, aí você cria redes internas e externas, interorganizacionais, tudo mais. Por causa então isso nós conseguimos, depois de 2 anos, mergulhadas nisso, depois de mais 1 ano, e estamos até hoje, já tem mais 3 anos, aplicando nas organizações, levando para discussões acadêmicas e não acadêmicas, e a partir deles surgindo novos problemas, e esses novos problemas gerando novas teses e dissertações. Então, temos a tese da Adriana Lott, que está pesquisando exatamente o papel do NetWeaver, né? Que é esse ser, e pode ser um ser indivíduo, um ser colegiado, um ser organizacional, mas esse ser que se posiciona como NetWeaver nessa rede, né, de transformação e de resultados. Nós temos a Gisele Tonello, que está trabalhando a parte toda da comunicação dialógica e a comunicação bidirecional. Nós temos, nossa, são tantos agora, nós temos a Karen Alvarez, que está cuidando da gestão colaborativa, porque não existe gestão do conhecimento sem gestão colaborativa. Então, assim, nós temos vários que estão trabalhando. Temos o Rigo, que está trabalhando, vai começar agora, mas já está 1 ano estudando conosco essa parte exatamente da gestão transformacional, né? E essas mudanças e transformações no nível do indivíduo para mudanças organizacionais. Então, é muito rico e várias aplicações, né? Várias aplicações. As diversidades, que esse novo modelo de diversidade que nós estamos tentando trazer para as organizações. Nossa, que transformação de modelo mental! Esse é um desafio do 4º nível. Esse é um desafio do 3º ciclo de aprendizagem, porque não adianta a gente lidar com a diversidade e com a inclusão tentando pronta resposta. Não existe. Patrícia, a Gisele, ela recebeu um prêmio da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, né? Sim. A tese de doutorado dela, né? Sim, exatamente. Porque como, além de ter a parte teórica, ela teve a parte aplicada, e ela realmente, essa é uma tese que foi indicada ao prêmio da CAPES, né? Por nós, pelo programa de pós-graduação, Engenharia e Gestão do Conhecimento, exatamente pela grandeza, né? Não só a profundidade teórica, mas a aplicabilidade de solução para esse mundo que nós estamos enfrentando, sabe, Ana Cristina? A Gisele está na minha listinha de pessoas para ser convidada para vir aqui bater um papo e gravar e compartilhar, né? Muito bom. Foi muito bacana a apresentação que ela fez junto com você no congresso da SBGC, em cima do modelo e tal. E, Patrícia, um outro ponto que eu ia comentar também você falou da questão da governança, né? E aí, você terminou esse ponto, você ia falar mais a respeito disso? Não, tá ok? Tá, então, assim, já que você entrou nessa questão da governança e tudo, e de vários subtemas que são, na verdade, grandes temas, né? Mas eu queria pedir para você falar, então, aprofundando isso daí que você trouxe, que isso tudo tem a ver com essa coisa da relação também, né, entre as partes, né, entre os pares, assim, as redes, né, internas e externas e tal. E aí eu queria saber de você que tipo de investimento, né, que é necessário ser feito nas relações, porque assim, aí agora falando de relações, né, tem o eu e tem o outro, né, mas existe algo entre esse eu e o outro, que é a relação, né? Então, que tipo de investimento é necessário ser feito nas relações existentes, nas redes internas e externas, né, essas organizações, para que elas sejam capazes realmente de deixar para trás
um velho paradigma organizacional onde a governança só controla e a gestão só gerencia. Sabe assim, pegando esse olhar mais, né, antigo, um pouquinho assim. Então, que tipo de investimento que você acha que é importante ser feito nas relações para elas serem capazes de ir fazendo essa transformação? Ou seja, para elas aprenderem, né? Porque é aprendizagem, tem a ver com o processo de aprendizagem da própria organização, que passa pela aprendizagem do indivíduo. Olha, primeiro, eu só quero resgatar que a origem do termo governança e do modelo de governança não é controle e monitoramento. Mas o ser humano, nas organizações, ele tenta simplificar no que ele entende. Uhum. Então, o modelo de governança foi, ao longo do tempo, se tornando controle e monitoramento. Mas ele não é só isso. Tá? Ele não é só isso. Os primeiros modelos, as primeiras definições de governança, ela vem com a força do humano. Ela vem com a força da estratégia. Ela vem com a força do envolvimento das pessoas para o bem comum. Porque o que é governança? Governança é identificar o que é o bem de todos os envolvidos naquela organização. Então, tanto é que tem governança pública, governança global, governança, né? Esse termo governança pode aplicar em várias instâncias, governança da sustentabilidade. Agora, falando da governança corporativa, que é o que a gente está falando, das organizações, aquela corporação, que é um coletivo de pessoas, o que ela, na origem, ela tem que ser vista? Ela era vista, né? Na sua origem, é um coletivo de pessoas onde você tem que identificar uma visão compartilhada, uma visão que seja o bem de todos, para que criar uma estratégia com objetivos coletivos. Então, é uma visão compartilhada de futuro, objetivos estratégicos comuns a todos, onde todos definam o meu papel para alcance daquele objetivo, mas não é o papel, o alcance do objetivo para o meu chefe ficar rico, o meu chefe ser promovido, porque ainda existem chefes, gente, que infantilidade, ainda existem chefes que roubam a ideia da pessoa de baixo, né? Assim, ou do seu par, é uma infantilidade, como se isso não fosse denunciado na próxima esquina. Mas, enfim, então, definir o que é coletivo, essa é a missão, essa é, vamos dizer assim, o propósito de uma governança. Define-se o que é coletivo, a visão compartilhada, os objetivos coletivos. Dali você identifica os líderes, e não líderes impositivos, top-down, líder que aquela mesma comunidade elege como líder, não como chefe. Os chefes são operacionais, são os supervisores, são os gestores, esses são os chefes que vão me fazer cumprir um padrão de entrega, que eu confio porque ele entende tudo ali da planilhinha, né? E vai me ajudar a alcançar aquilo ali. Isso é meu chefe. Que tem sua importância também, né? Dependendo Óbvio! O meu líder, definido pela governança, não pode ser o do cargo. O líder definido pela governança é eleito pelos próprios pares. Então, vocês muda tudo. Agora, isso é muito difícil, né? Ainda vamos lembrar que no Brasil, há pouquíssimo tempo, mais de 90% das nossas empresas eram de dono. Então, é top-down mesmo. Eu resolvo, eu que pago, o prejuízo é meu, eu faço como eu quero. Então, assim, mas há pouquíssimo tempo, tem 20, 30 anos, entendeu? Essa mudança. As startups são novíssimas no Brasil, gente. Empresa que não cria de um dono com dinheiro de família é muito novo no Brasil. Tem 15 anos, 10 anos. Então, assim, essa mudança, nós vamos chegar lá, né? Mas, então, primeira coisa é isso, ressignificando, redefinindo o que é governança. Agora é mais fácil, e realmente governança ficou em controle e monitoramento, top-down. Agora, o que vem no modelo da governança multinível, eu acho bem importante o Brasil acordar para isso. A primeira dissertação no Engin sobre governança multinível foi
de Rogéria Couto, analisando a governança multinível da Universidade Federal. Será que existe o que poderia melhorar? Isso foi em 2017, né? 2016, 2017. Desde 2015 nós estamos falando de governança multinível. Não existia nada. A Rogéria e eu tivemos que pesquisar na Itália, tivemos que pesquisar na Europa, trazer livros importados. Por quê? Porque não existia no Brasil nada falado sobre isso. Onde nós encontramos no Brasil? Tribunal de Contas da União. O TCU, em 2014, porque em 2009 o CDE indicou o modelo de governança multinível para a governança pública, e o TCU indicou, então, para o Brasil, num dos relatórios dele. Tem nas teses dos pesquisadores em GIM, tem lá nos documentos e alguns artigos nossos publicados, essas referências. Então, em 2014, o TCU indicou, em 2019 ele volta a indicar. Tá? Modelo de governança multinível para as organizações públicas. Só que as organizações privadas ainda estão se recusando. O que mais se assemelha a uma governança multinível é uma gestão colaborativa, uma gestão ágil, que está trazendo como gestão ágil. Tá? Só que no nível de governança, ainda é o top-down. Até startup que trabalha com gestão ágil e gestão colaborativa, a governança é totalmente top-down, dos conselheiros, investidores, grandes saberes que decidem top-down o futuro daquela empresa. Né? Então, assim, o modelo de governança multinível, então, vamos só dizer, ele é realmente uma alternativa a um modelo top-down e a um modelo bottom-up, porque também não é um modelo participativo, ele é um modelo colaborativo. Ele é um modelo que Tonak Takeuchi, da gestão do conhecimento, trata da engenharia do conhecimento. É aquele middle up down, ou seja, quem vive aquela dificuldade da organização, de organizar a empresa em si, né? Estratégia e operação. Sabe dos desafios, sabe das respostas, aquelas 4 níveis de resposta, que tem, que não tem e que precisa ser desenvolvido. Este nível gera informações e insights para a estratégia, para a liderança. Define-se uma primeira versão de estratégia de objetivos, onde desces em diálogo com a operação para criar e recriar, e não só internamente a empresa. Aberto no Open Innovation com todos os seus parceiros e tudo mais, né? Clientes, etc. Então, mas isso a gente está engatinhando, Ana. Patrícia, para a gente tentar agora já ir começando a ir fechando aqui nossa conversa, queria pedir para você, de alguma forma, sintetizar alguns pontos, colocando para a gente assim, então. Se a gente for falar, então, qual o caminho para tornar as organizações cada vez mais capazes de responder, né, às demandas internas e externas. E, em especial, aí eu quero acrescentar um elemento aqui importante. Você falou da questão da diversidade, né, pesquisas, enfim, relacionadas a isso. Vou ter uma pessoa aqui, o diretor do Instituto de Diversidade, vai bater um papo aqui também, porque super conversa com gestão do conhecimento e aprendizagem organizacional, enfim. Então, assim, para a gente juntar isso que você trouxe, se você for falar de uma maneira resumir tudo isso, assim, qual seria, então, um caminho para tornar as organizações cada vez mais capazes de responder às demandas internas e externas, porque tudo que se faz junto, né, se faz na relação, né, para responder às demandas internas e externas, em especial as demandas sociais que estão batendo na porta das organizações. Qual o caminho? Eu acho que as demandas sociais são mais uma. Mais uma, entendeu? Só que como não são compreendidas, né, acham que é tão diferente, mas não é. É mais uma, como foram, enfim. Eu sou das organizações, eu tenho 61. Entrei nas organizações com 21. Então, você sabe o quanto que eu já passei de demandas sociais por ser mulher, né?
Mas, enfim, é mais uma, e é como eu falei no exemplo anterior, né? É um último nível de mudança, e ele tem que mudar o modelo mental, é o como ver isso. Enquanto nossos líderes estiverem vendo o controle, que você falou muito bem, mais importante do que pessoas, de novo, controle você padroniza, pessoas não, só que é muito mais fácil. Por que, que a maioria das empresas estão voltando para o presencial? Porque tem muitos líderes ainda que respondem nossas pesquisas dizendo assim, eu sei que ele está trabalhando, porque eu sei o horário que ele entra e o horário que ele sai, como se isso fosse trabalho, fazer hora, entendeu? Então, assim, mas é uma ansiedade e ignorância deles. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, eu vejo que a governança multinível, do conhecimento e da aprendizagem, mesmo que esse nome seja enorme, ela é a solução. Ela já tem frameworks ela já tem um framework fácil de ser implementado. Agora, como implementá-lo? Aí precisa, não tem dúvida nenhuma, de uma decisão política de um conselho de administração, tá? Porque começa com eles uma aprendizagem. E nós precisamos da implantação de algumas ferramentas que são muito mal utilizadas dentro das organizações. Então, nós temos que ver que essa governança multinível da aprendizagem, do conhecimento e da aprendizagem, ela é dependente de uma universidade corporativa em rede. Não é de uma escola de governo que treina o chefe. Não é de um centro de treinamento que treina para tarefa. Não nega nada disso, tá? Tudo isso é importante. Mas não é só isso. É uma universidade corporativa em rede que cria redes de aprendizagem internas e externas na organização. Então, precisa de uma ferramenta de uma universidade corporativa em rede, precisa de uma capacitação de liderança para a neoaprendizagem, que esses líderes entendam que eles precisam aprender como o outro aprende. E quando eles dão uma ordem, ou eles dão uma decisão, como é que aquela mente que está na frente deles está compreendendo? E tem técnicas fáceis, no mínimo, depois de uma grande palestra de apresentação do PowerPoint, você perguntar ao outro, dá o tempo, o que você entendeu sobre isso? O que antigamente perguntava, o professor falava, revisa para mim, resume para mim. É para a gente entender o que o outro entendeu. Né? Então, não é prova para demissão, mas é para você entender como o outro está entendendo o que você está falando. Então, treinar capacitar esses líderes para a neoaprendizagem. O que é a neoaprendizagem? Exatamente esses processos, compreender esses processos, né, com uma série de elementos que tem que ser gerenciados nesse processo do diálogo e tal. Então, essa comunicação dialógica, essa comunicação que é outra ferramenta. Então, nós temos a ferramenta CR, nós temos a ferramenta da neoaprendizagem, nós temos a ferramenta do diálogo, né, dessa comunicação dialógica e bidirecional. Então, assim, no mínimo isso. No mínimo isso. E criar os processos de governança multinível da aprendizagem e do conhecimento. Que processos são esses? Aí é que estão os processos. O processo de gestão, todos os processos de gestão do conhecimento, aí é o macro processo de gestão do conhecimento, os ambientes colaborativos, e aí vai para ativos de conhecimento e se estruturar para a transferência do conhecimento para a prática do trabalho, né? Então, assim, Patrícia, você falou vários termos, porque eles estão interrelacionados. Então. E o mais fácil aqui de eu interrelacioná-los é a partir da governança multinível, com certeza. E, assim, Patrícia, é muito, muito bom, muito agradável escutar você falando, para mim, agora puxando sardinha para o meu lado aqui, porque, na minha percepção, assim, tudo que você fala, e boa parte da sua fala, você chama a atenção para o reconhecimento do outro. Sim, sim, sabe? Sim. O reconhecimento do outro como um legítimo outro, né? Assim, quem é essa outra pessoa com quem eu estou me relacionando, né? Se eu estou
falando, apresentando um trabalho, um modelo, uma proposta, um plano, de entender, né, quem é esse outro, de reconhecer que ali existe um outro ser com toda a sua bagagem também e como conseguir acessá-lo e construir algo juntos. Então, eu escuto muito isso de você. Faz sentido o que eu estou falando? Assim? Passa Faz, e faz muito sentido, é lógico, é isso mesmo, e o que mais nos traz, se é para deixar uma ponta assim de, eu não sei se é de esperança ou desesperança, tudo que nós passamos politicamente no mundo, não é só no Brasil, é porque é muito fácil para o ser humano culpar o outro. Então, é mais fácil para mim dizer que aquela briga, aquela discussão é culpa do outro do que algo que essa relação produziu, não é? A culpa não é minha, a culpa é da relação que ela está doente, né? Então, o que é importante, aí eu volto para a seara, não vou para a seara pública nem política, estou indo para a seara da organização, seja ela pública ou privada. O que tem que se cuidar é quando se fala algo, quando se estabelece um contato com o outro, é parar de apenas olhar e perceber e ouvir o que você mesmo está falando. Começar a prestar atenção em como o outro está reagindo, percebendo, entendendo o que você está falando. Então, os psicólogos falam muito isso. Tem quando você está falando, eu, pelo menos, percebo muito quando eu estou contando uma história e falando e vejo que o outro parou de ouvir, ele está pensando no que ele quer responder. Você já prestou atenção nisso, Ana? Sim. Porque eu dei um insight nele, então ele quer me interromper para falar. Eu simplesmente paro e falo, ok, pode falar. Não, eu vou acabar te ouvindo. Não, você não está mais ouvindo, pode falar. Então, é isso, porque a nossa cabeça está o tempo inteiro reagindo ao outro, e nós temos que ter essa competência de perceber essa reação para cocriar. Não existe cocriação nesse domínio de uma das partes. Sim. Não existe. A cocriação não é pelo domínio, ela é pelo diálogo, né? Com certeza, Patrícia. Bom, isso super toca na minha linha de pesquisa, enfim, essa questão da abertura, da escuta efetiva. Sim, uma competência, isso. Agora, Patrícia, agora para a gente realmente fechar, até porque a gente já extrapolou um tanto o tempo, mas eu acho que a conversa está tão rica que tem hora que é isso mesmo. Tem coisas que não dá para simplificar demais, assim, precisa de mais termos para explicar, precisa de mais, enfim. E aí, então, para a gente, de fato, fechar agora, eu queria pedir para você, então, eu ia perguntar sobre as contribuições do LabEngine, mas você já falou aqui várias, você já trouxe no conjunto das respostas, enfim. Eu queria pedir para você falar para a gente, assim, para fechar, que dicas que você daria, né, para quem está pensando em investir nesses novos modelos, nesse novo modo de ser, agir, pensar e sentir e atuar, né, ali nas organizações, né, para quem está pensando em começar a investir nesses novos modelos, nesse novo tipo de governança, né, e que dicas que você daria e, ao mesmo tempo, que recados, que informação, que convite que você gostaria de deixar para quem vier assistir essa nossa conversa aqui? A primeira coisa que eu acho que deve se fazer, porque vai ser mais fácil para a organização, menos disruptivo, é a implementação da Universidade Corporativa em Rede e suas redes de aprendizagem. Porque é um processo que você vai mudando o jeito de se dialogar dentro das organizações. E o resultado ele é mais tangível rapidamente, né? Porque essas redes de aprendizagem... lá em 2011, 2012, para você ter uma ideia, eu ganhei prêmio por causa desses grupos colaborativos dentro das organizações. Ele é muito tangível, ele é muito fácil de você criar. Então, são os primeiros, eu acho que dessa maneira seria mais fácil. Até te contratar, né, Ana Cristina, para fazer esses grupos
colaborativos, de conversa, de escuta, de leitura colaborativa, de discussões sobre os temas, e em vez de criar aquele grande comitê estratégico para criar o próximo planejamento estratégico de 3 ou 4 diretores decidindo tudo e fingindo que está ouvindo todo mundo, porque eles não têm tempo para ouvir todo mundo, realmente criar um grupo colaborativo de diretoria, onde todos são responsáveis, e fazer um planejamento estratégico colaborativo de verdade. É trabalhoso, mas dá um resultado brilhante ao final do ano, né? Então, eu acho que são essas iniciativas, respondendo claramente para você, quais são as primeiras iniciativas? Iniciativas de grupos colaborativos e redes intra e interorganizacionais de aprendizagem. Uhum. Até botar os vice-presidentes e o conselho de administração num clube do livro. Uhum. Sabe? A gente tem que parar de achar engraçadinho. Tanto é que não tem mais um líder que fala comigo isso, que toda palestra eu falo. Não fale mais isso para mim. Achar engraçadinho um líder dizer assim para mim: não, professora, eu trabalho muito, kkk, eu não tenho tempo de estudar. Eu falei: então você está falido daqui a pouco tempo. Porque se você não tem tempo de estudar, você vai contratar um consultor que diz que sabe, e você vai acreditar. Então, assim, é fazer estudar, é fazer discutir, é aprender a dialogar, aprender a prestar atenção no outro, e entender como a mente humana aprende e a sua também. Eu acho que esse é o verdadeiro novo modelo das organizações. Tá? Essa governança multinível, essa governança da aprendizagem, essa governança de aprendente e ensinante, né? Onde eu aprendo e eu ensino ao mesmo tempo com o outro. Legal, Patrícia. Você tem algum convite, alguma informação que você queira compartilhar, alguma coisa que esteja em andamento? Olha, eu estou nas redes, eu estou no Engin, eu estou no EGC, podem me procurar. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, então podem me procurar, estou disponível para conversar, para, sei lá, para o que vocês quiserem aí de trabalho, de discussões, de aprendizado, contem comigo. A Ana vai colocar disponível nossos livros, alguns que eu selecionei, a gente já publicou muito, graças a Deus, que a gente acredita na popularização da ciência, então está disponível. Alguns livros são até gratuitos, então trabalhamos fortemente com a editora CRV de Curitiba e a editora Arquétipo, aqui de Florianópolis. Então, alguns são gratuitos, alguns já subsidiados, né, por parceiros, então são baratos. Usem, leiam, discutam esses livros, participo de várias rodas de leitura dos nossos livros, então sejam bem-vindos a essa rede de aprendizagem, conte conosco aí. O mais importante é querer aprender. Com certeza, Patrícia. Que legal, Patrícia. E assim, o bom da gravação aqui é que vai ser disponibilizado e as pessoas podem assistir de novo, voltar num determinado ponto, né? Isso está aí uma das maravilhas que a tecnologia nos dá, né? E assim, Patrícia, muito obrigada, super, super obrigada, né, por disponibilizar o seu tempo, sua bagagem com a gente. Eu estou aqui aprendendo bastante, ao mesmo tempo usufruindo, e tenho certeza que quem assistir isso aqui também vai receber bastante. Muito, muito, muito obrigada, viu? Eu que agradeço a você pelo convite e agradeço a quem teve paciência de nos ouvir até agora, o final. Muito obrigada.